Eu nasci em Campinas em 1972. Fiquei em Campinas de 72 a 78. Em 1978, eu fui morar na Europa. Meu pai foi trabalhar na Europa representando o Banco do Estado de São Paulo. E aí eu fiquei 5 anos na Holanda e em 1983 fui para Portugal. E fiquei mais 5 anos em Portugal. Voltando para Campinas em 1988 para 89. Eu tive essa experiência de 10 anos morando no exterior. Professor, então ao longo da sua infância e adolescência, o que o levou a escolher pelo direito, pelo curso de direito? Eu não posso dizer que eu busquei fazer o curso de direito, que alguma coisa me levou a fazer o curso de direito especificamente. Eu precisava fazer um curso porque eu almejava o Instituto Rio Branco, diplomacia. E o Instituto Rio Branco exigia 60% de um curso superior. Eles recomendavam direito, economia, relações internacionais, história. Então eu começo a fazer o direito, eu miro o direito como um trampolim para uma outra carreira, a carreira diplomática. A minha graduação foi na PUC Campinas, onde também recentemente eu tirei o título de mestre. Quando você me pergunta quais professores me marcaram, curiosamente foram professores do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça. Eu percebia uma identidade com o raciocínio deles, com os posicionamentos deles, eu dialogava melhor com esses professores. E isso despertou algo, que eu tinha alguma afinidade com o Ministério Público. Então foi durante a sua graduação que foi surgindo essa afinidade com o Ministério Público? Exato, mais precisamente no final do 2º ano, onde eu recebi um convite para fazer um estágio extraoficial no Ministério Público, na Promotoria Criminal em Campinas. Não era um apaixonado, aliás, longe disso, eu pouco sabia o que era o Ministério Público, além daquilo que eu ouvia na sala de aula de alguns professores. E quando eu comecei o estágio, aí eu me apaixonei pela carreira, pelo dia a dia, pela missão do promotor de justiça. Então eu posso dizer que a partir do 2º, 3º ano eu fui abandonando a ideia do Instituto Rio Branco, da carreira diplomática, para uma carreira no Ministério Público. Quando eu estava estagiando, e eu digo que o dia a dia me encantou, é exatamente com a missão do Ministério Público. Primeiro eu percebi que o Ministério Público tem missão plural, uma atuação imensa, seja no crime, seja no civil, seja na área de difusos e coletivos, e eu percebia que de tédio eu não ia morrer no Ministério Público. E também a questão do Ministério Público ser esse órgão imparcial. Ou seja, se eu acredito na responsabilidade, eu vou buscar a sanção penal. Eu posso, ao fim e ao cabo, entender que as provas não são suficientes. E com a mesma convicção eu peço absolvição. Você acaba sendo um magistrado da sua consciência. Como foi enfrentar a OAB? Hoje em dia é um grande bicho de 7 cabeças, muitas pessoas têm pavor pela prova da OAB, mas como foi na sua época? Na minha época, eu posso dizer que a prova não era esse bicho de 7 cabeças, muito menos para mim. E eu explico. No último ano da faculdade, eu resolvi estudar para concurso, começar no 5º ano da faculdade. Na minha época, eu não precisava de 3 anos de atividade jurídica, não tinha essa quarentena de início, fazia todo sentido começar a estudar para o concurso no 5º ano. Quando veio a prova da OAB, eu já estava estudando há 1 ano, ou seja, eu já estava extremamente adaptado com o clima de prova, eu já estava inteirado das novidades, eu já estava num ritmo acelerado de apreensão e busca por conhecimento. Então a prova da OAB, para mim, acabou sendo uma prova de passagem, porque o que eu mirava, efetivamente, era o concurso do Ministério Público. E que grandes lições durante essa preparação para o concurso do Ministério Público você levou e leva até hoje para a sua vida e passa também para os seus alunos? Eu costumo dizer para os meus alunos que o ideal seriam 3 instrumentos coexistirem nessa jornada: o ânimo, a disciplina e um bom método, que tem tudo a ver com a disciplina. O problema é que o ânimo nem sempre está presente, mas isso não interfere. O que não pode faltar é a disciplina e, consequentemente, um bom método. Quando eu digo um bom método, não é o método de fulano
ou o método que aprovou Beltrano. É o método que você reconhece como o método que vai ser mais eficiente para o seu estudo. Tem gente que lê e acaba aprendendo mais, tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa falar, cada um tem o seu método. Qual é o melhor método? Aquele que você sente que lhe traz mais resultados. Não existe fórmula mágica. Eu percebi isso, eu vivi isso e é isso que eu busco passar para os meus alunos. Muito bom. Da sua prova, professor, qual foi a etapa que você ficou mais apreensivo, teve mais medo, digamos assim, e você acredita que as provas hoje em dia são mais difíceis que as provas de antigamente? Antes de prestar o concurso do Ministério Público, prestei o concurso do MP de Minas. Eu fui aprovado na primeira fase e fui reprovado numa etapa da segunda fase. Quando veio o concurso do MP de São Paulo, e veio pouco tempo depois, eu confesso que a primeira fase não me assustava. Eu já tinha passado na primeira fase do MP de Minas. E eu sabia que são fases absolutamente distintas. Na primeira fase, de fato, eu fui muito bem. A segunda fase, talvez até por conta do que aconteceu na prova do MP de Minas, ela gerou uma certa ansiedade. Eu precisava provar para mim que a segunda fase não era um bicho de 7 cabeças. E deu certo. Fui aprovado na segunda fase para a fase oral. E na fase oral eu percebi muitos colegas com medo da fase oral. E eu confesso que eu acho a fase oral a fase mais fácil em termos de perguntas. São as perguntas mais fáceis. O que torna a fase oral difícil é o ambiente. Você está frente a frente com o examinador. Ele vai te fazer perguntas e você vai ter que trabalhar com raciocínio mental. Você não tem um papel para rascunhar, rasurar, refazer, não. Ali é de viva voz, é uma verdadeira sabatina. Mas eu me senti desafiado. Então eu tornei aquela ansiedade ou até temor de muitos num desafio positivo. E também acabei me saindo muito bem na fase oral. Em questão da prova ser mais difícil hoje do que antes? Pois é, essa pergunta ela existe, ela é feita copiosamente. Já me perguntaram se eu seria aprovado num concurso do Ministério Público se eu prestasse hoje. A resposta é óbvio que não, porque hoje, mal eu sei penal, processo penal, e você precisa ter um conhecimento macro. Mas quando a gente compara essas duas gerações, eu não posso dizer que era mais fácil na minha época ou é mais fácil hoje. São gerações diferentes, cada uma com seus obstáculos. Se hoje as provas parecem mais difíceis, o aluno tem muita facilidade para encontrar informações, para aprender, para chegar no conhecimento ideal. Hoje, no celular dele, ele consegue acompanhar notícias praticamente em tempo real. Não só, hoje o aluno tem uma variedade imensa de bibliografia. Se ele não gostou do livro X, porque a linguagem do doutrinador não era a linguagem que ele esperava, ou não era a linguagem que facilitava o seu estudo, ele pula para outro doutrinador. Tem materiais de estudos. Na minha época não tinha nada disso. Era difícil conhecer a jurisprudência. Não vou nem falar em tempo real. Jurisprudência você demorava meses para saber o que os tribunais superiores estavam decidindo. A doutrina era escassa. Se você não gostasse do doutrinador tal, a maneira com que ele escrevia, às vezes não tinha opção, não tinha alternativa. Era ele ou ele. Só tem tu, vai tu mesmo. Era assim. Então eu costumo fazer uma analogia, vou fazer essa analogia com você, eu espero ser compreendido. Vou comparar dois reis do futebol, Pelé e Messi. Já me perguntaram se Pelé seria o Pelé hoje, jogando hoje. Mas eu sempre devolvo com outra pergunta. Será que o Messi seria o Messi se jogasse na década de 50, 60 e 70? Como foi o dia da sua aprovação no Ministério Público? Foi um dia marcante para você? Com certeza, né? O dia foi marcante, como é marcante para todos aqueles que estão nessa jornada. É uma jornada onde você tem mais nãos do que sims. Quando vem um sim, ele encerra a sua jornada. Uma jornada, repito, insisto, repleta de nãos. Então é uma data marcante. Você escutou um sim. Uma instituição como o Ministério Público abriu as portas para você entrar. E eu fui assistir à proclamação do resultado. Um dia antes
da publicação no Diário Oficial, proclama-se o resultado no auditório do Ministério Público. Eu fui assistir. Já lá se vão mais de 25 anos e a imagem ainda é muito viva. É muito viva. Eu lembro ouvindo o meu nome, ali encerrou-se uma jornada e começou outra. Eu não posso dizer que eu me desfiz de 90% dos meus problemas. Não, eu troquei os problemas. Eu mudei de problema. Claro, querendo viver os problemas de Ministério Público. Muito bom. E durante o seu dia a dia profissional, professor, qual é aquele momento mais marcante na vida de um promotor em que você se sente cumprindo ali a sua missão e a sua vocação? São vários os momentos, a depender da área que você atua. Eu sou promotor de justiça do júri, então, para mim, momento marcante é o momento em que o jurado concorda com a tese que eu expus. É o momento de reconhecimento do seu trabalho, não raras vezes na presença dos familiares da vítima ou da própria vítima, se for uma tentativa de homicídio. E você tem uma obrigação a cumprir e contas a prestar. E eu acho que esse é um momento sempre marcante. Quando você decidiu começar a escrever livros, o que te inspirou a compartilhar seu conhecimento através das suas publicações? Eu comecei a escrever livros relativamente cedo. Eu publiquei o meu livro pela editora Juspod, foi a primeira editora que eu publiquei livro. Crimes Funcionais, eu lembro direitinho o título. Eu comecei a escrever cedo e eu fui incentivado por aqueles obstáculos que eu comentei. Na época que eu estudava para concurso, não havia variedade de bibliografia e às vezes a bibliografia que você tinha, ela não tinha uma linguagem fácil. Às vezes parecia que o doutrinador estava mais preocupado em escrever do que explicar. Eu já penso diferente. Eu quero, escrevendo pouco, te explicar muito. Eu quero ser objetivo sem deixar de ser suficiente. Por isso que eu fui um dos primeiros a escrever toda a parte especial do Código Penal num só volume. E veja, um volume que acaba sendo denso, mesmo sendo um volume único. Não falta qualquer informação que interessa, seja para o operador do direito, seja para o estudante. Bom, quando você pergunta a obra que você tem mais carinho, é a mesma coisa que você pergunta para os pais qual filho você mais gosta, né? Em princípio, todas eu tenho um carinho especial. Mas se eu tivesse que apontar uma, se eu tivesse que ser injusto com as outras, eu apontaria o primeiro livro, Crimes Funcionais. Foi o meu primeiro livro, foi publicado pela editora Juspódio, e ali eu pude me enxergar de uma maneira que eu não imaginava há relativamente pouco tempo antes da publicação. Eu recebendo livros e pessoas pedindo autógrafos, o livro sendo citado em manifestações, ali foi uma experiência interessante. Então talvez por ser o primeiro livro tem uma atenção especial, mas é o mesmo carinho por todos. Professor, como surgiu a ideia de fundar o RSC Online? O RSC Online nasceu em plena pandemia, novembro de 2020. Mas antes eu já vinha pensando num curso onde eu pudesse colocar as minhas ideias, onde os produtos pudessem ter as minhas digitais, porque eu queria um curso que fosse mais do que um curso preparatório para concurso. Eu queria oferecer uma nova experiência na preparação para concurso. Algo diferente. Eu queria oferecer o que eu acredito como sendo instrumentos sinceros e eficientes na preparação para concurso. Eu não garanto a ninguém a aprovação, mas o que eu garanto para os meus alunos é que eles não vão ser simples inscritos. Eles vão efetivamente disputarem a vaga como candidatos reais. Às vezes a gente encontra alunos e eles dizem para nós: olha, se não fosse você eu não teria sido aprovado e tal. É a mentira que eu mais gosto de ouvir. Por quê? Porque 99,9% do sucesso do candidato depende dele, candidato. Se eu contribuir com 0,1%, eu já estou feliz. Agora, tem dois alunos em momentos distintos, mas com histórias muito iguais. Dois alunos me ligaram dizendo que iam desistir, que prestaram vários concursos, inclusive um deles chegou em fase oral, foram reprovados e acreditavam que concurso não era para eles. E eu respondi para os dois: se você não tem mais vontade, claro que você tem que ir atrás do seu novo sonho. Mas enquanto houver vontade, você não pode desistir. Porque a dor de persistir é a mesma dor de desistir.
você tem que escolher de que forma você quer sofrer, desistindo ou persistindo. E eu pedi para os dois uma nova oportunidade, para que eles dessem a eles mesmos uma nova oportunidade, seja estudando comigo ou não estudando comigo, mas que dessem uma nova oportunidade. E eu consegui convencê-los a desistirem de desistirem. E eles persistiram. Hoje, uma aluna é promotora de justiça em São Paulo e um aluno, mais recentemente, é promotor de justiça em Goiás. Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos espectadores, especialmente para aqueles que estão se preparando para concursos? A mensagem é persistir. Persistam. Mesmo quando lhe faltar ânimo, persista. Se você tem vontade e esse sonho está aí para ser realizado, persista. Você vai se deparar nessa jornada com falhas. Você vai ter que entender o que aconteceu. Depois de entender o que aconteceu, você vai tentar novamente, até conseguir a sua aprovação. A fórmula é uma só. Falhas mais determinação é igual a sucesso. E boa sorte.